Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo de uma partida que pode ser encarada de maneira muito dual. Se antes do jogo começar você me oferece um 3x3, eu te mando pro inferno. Olha, ADM, 3x3, o jogo vai terminar 3x3, tu assina, eu rasgo a oferta. Mas se tu me faz essa oferta depois que a Inter abriu 2x0, a Inter abre 2x0, tu me oferece, olha, se tu quiser a gente encerra o jogo agora 3x3. Aí eu assino. Então acabou sendo um jogo de extremos, né? Antes do jogo, a gente sentia que ganhar em casa era o mínimo necessário, mas depois de estar 2x0 no placar e conseguir a reação, existem motivos para a gente sair com um pouco de otimismo da partida de hoje. Existem motivos para a gente sair com um pouco de confiança de que, obviamente, o resultado não foi o que a gente queria, mas foi um resultado razoavelmente positivo dentro do contexto que a gente encontrou. Não foi? A galera já quer falar do Gerard Martin, parece que o jogo foi todo em cima do Gerard Martin, e não foi. A Inter deu 3 chutes a gol. Não pense que a Inter construiu várias oportunidades. A Inter teve vários momentos em que ela atacou o campo aberto, e a gente sabia que isso ia acontecer, mas a Inter deu 3 chutes a gol e fez 3 gols. Se a gente quiser resumir o jogo, a presença do Gerard Martin, é uma live de péssima qualidade. Uma live, se eu chegar aqui, pessoal, mas também o Gerard Martin é uma merda, é uma live de péssima qualidade, não pode ser desse jeito, né? Existem vários elementos que a gente vai discutir, positivos e negativos, e depois que esses elementos tiverem sido finalizados, eu tenho aqui algumas anotações que eu vou trazer para vocês, a gente vai para as perguntas e respostas. Eu peço que você mande as suas perguntas aqui na caixinha de perguntas, tá bom? E aí eu repito, quem quiser discutir o jogo olhando para o Gerard Martin, fique à vontade, mas não é o que você vai ter aqui nessa live. Não sou esse tipo de... não vou analisar o jogo olhando para o lateral esquerdo que saiu no intervalo. Não tem como, o jogo vai muito além disso. E, obviamente, seria uma excelente notícia se o Baldé voltasse para o jogo da volta. Vamos ver o que acontece. Primeiramente, a gente precisa trazer aqui algumas estatísticas que já foram até discutidas, né? O placar do 3x3, na introdução da live eu já falei. 3x3, se você me oferece antes do jogo começar, eu não quero. Se você me oferece depois que a Inter de Milão fez 2x0, eu aceito. Então, o resultado em si, ele deixa uma dualidade muito grande, porque nunca é bacana você empatar dentro de casa, mas você conseguir sair de uma eliminatória mata-mata com um empate depois de estar perdendo por 2x0, isso é muito positivo, independentemente de ser dentro ou fora de casa. A Inter de Milão, hoje, conseguiu uma eficiência de 100%. A Inter de Milão hoje teve uma eficiência de 100%. Ela deu 3 chutes a gol. Ela fez 3 gols. Ela deu 3 chutes a gol. Ela fez 3 gols. 2 desses gols em jogada de bola parada. E isso aqui a gente tem que discutir com um pouco mais de profundidade. Porque na primeira metade da temporada, o Barcelona era o time que menos sofria gols de bola parada nas grandes ligas europeias. Até o fim de dezembro. A gente até sofria gols, mas em jogada de escanteio, de falta lateral, a gente era soberano. O primeiro gol que o Barcelona, o único gol que o Barcelona sofreu de bola parada, escanteio ou falta lateral, tinha gol de pênalti, mas aí tu entra na conversa. O primeiro gol único que a gente sofreu na primeira metade da temporada foi aquele pro Leganés. Foi 1x0 pro Leganés, gol numa jogada de escanteio, só. Não teve outro gol. E aí a gente teve uma melhora defensiva muito grande em vários aspectos nessa segunda metade da temporada. E depois dessa melhora em todos os outros aspectos, a gente piorou consideravelmente na defesa da bola parada. Tomamos um gol de bola parada basicamente em todos os jogos mais importantes da temporada até aqui. O nosso ataque é tão bom que mesmo a gente sofrendo gol de bola parada em muitos jogos consecutivos, tomamos gol na ida da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, na final contra o Real Madrid, sofremos gol em jogada de escanteio, só hoje foram 2. Estamos sofrendo muitos gols em jogada de bola parada, isso tem que ser falado. Contra o Betis, tomamos um empate em gol de jogada de bola parada. Isso daí tem que ser resolvido pelo Hansi Flick. Bola parada é treinamento e repetição. Né? Treinamento e repetição. Obviamente,
é um elemento que a Inter de Milão tem como uma das suas características positivas. Esses 3 grandes jogos que a gente fez, contra Atlético de Madrid, final da Copa do Rei com o Real Madrid e hoje a ida contra a Inter de Milão, nós sofremos muitos gols de bola parada para 3 times que fazem muitos gols de bola parada. Mas digamos numa final contra o Arsenal, a gente não pode tomar 2 gols do Arsenal, porque ele tem uma bola parada até melhor que da Inter de Milão, certo? O que me preocupa é que eu não sei se existe essa solução de agora até terça-feira, né? Eu não sei se existe solução para esse aspecto de agora até terça-feira. Por quê? Porque é pouco tempo para você treinar novas maneiras de defender, é mais reforçar os fundamentos que já são treinados do que outra coisa. E também é importante a gente frisar que quando a câmera focava na área da Inter e na área do Barcelona em lances de bola parada, a diferença de estatura entre as equipes ficava muito evidente. No jogo no jogo jogado, bola rolando, o Yamal driblando os caras, tu não percebe a diferença de tamanho porque eles estão tudo se abaixando e caindo nos dribles do moleque. Quando o Rafinha coloca no fundo, quando o Ferran Torres se movimenta, tu não percebe tanto assim a diferença de tamanho. Mas quando os jogadores se prepararam para bater escanteios, e a Inter teve 2 escanteios no jogo, os 2 foram gol. Quando a Inter se preparava para bater escanteio, a gente percebia que a diferença de estatura é muito grande. Então eu não sei se tem alguma... O que a gente pode fazer? A gente tem que, claro, se esforçar, treinar, montar estratégias, mas se o escanteio for bem batido, se a bola for precisa, talvez não tenha o que fazer. Talvez a gente só o que possa fazer é não deixar a bola sair para escanteio. Porque o time da Inter de Milão é muito alto e o do Barcelona não é tanto. Eu acredito que um dos motivos para o Araújo ter entrado, inclusive, foi isso, né? O Gerard Martin faz um primeiro tempo de regular para ruim. O Íñigo Martínez vai para a lateral esquerda. E na lateral esquerda eu acho que a gente perde muito o Íñigo Martínez. Eu não gosto dele na lateral esquerda, porque ele como zagueiro é muito melhor do que como lateral esquerda. O Íñigo Martínez de zagueiro é o melhor do mundo. Na lateral esquerda ele é um quebra-galho. Melhor da temporada é o Íñigo Martínez. Na lateral ele tá ali quebrando um galho. A gente precisa muito da volta do Baldé para esse jogo de terça-feira. Eu acredito que essa volta vai acontecer. E eu acredito que o objetivo maior era que a gente tivesse um jogador a mais para fazer a defesa da bola aérea defensiva. E não funcionou. Com o Araújo em campo, tem um escanteio, sai o gol. Mas aquele gol ali eu acho que é mais culpa do Szczesny do que da defesa como um todo. Ele vai sair, o cara é muito alto, ele tem 1,95m, 97. O Szczesny tem quase 2 metros de altura. Ele com as 2 mãos no alto, ele poderia até não sair com aquela bola encaixada, mas ele desviava ela, tirava ela da zona de perigo. Ele é muito alto, ele não teve segurança e ali a gente sofreu, né? E já é a segunda falha que eu vejo do Szczesny nessas bolas cruzadas, em que ele fica um pouco indeciso e o resultado final é que ele acaba entregando, né? Foi aquele jogo contra o Celta de Vigo, nós viramos para 4-3, mas o primeiro gol é falha do Szczesny. A galera caiu matando no Gerard Martin, mas a falha foi do Szczesny, ele que não curtou o cruzamento. E hoje, mais uma vez, né? Hoje eu tô vendo muita gente falando, no segundo gol o Dani Olmo foi muito mal, Só que, cara, tu tá esperando que o teu goleiro vai sair. E ele faz a menção de sair. E depois ele volta. E, pô, aí todo mundo fica vendido. Ainda tem azar pra caramba. Futebol, velho, é papo de maluco. Tu pode tentar fazer a análise que tu quiser, contratar quem tu quiser, preparar o time do jeito que for. O imponderável e o aleatório é o que vai decidir a maioria dos jogos decisivos. A maioria desses jogos de semifinal e final de Champions, não importa, você tem que estar muito bem preparado. Mas não importa o quão bem preparado você esteja, vai acontecer alguma coisa fora do teu planejamento e tu vai ter que solucionar. Porque quando o Dumfries cabeceia, ele cabeceia fraco. E a bola vai na mão do Szczesny. O Szczesny saiu mal. Mas quando o Dumfries cabeceia, a bola vem na mão do Szczesny. O Szczesny já está preparado para pegar. Só que ela pega no cucuruto do Araújo e sobe. Quando ela sobe, o Szczesny não alcança. Também tem esse fator, o fator azar, né? Então, falha do goleiro somado a um pouco de azar do Barcelona. E eu acho que a gente pode até aproveitar para falar um pouco melhor dos gols sofridos. Depois a gente vai falar melhor dos gols feitos. Foi 3 em ambos os casos.
O primeiro gol que a gente sofre com 30 segundos, eu entendo que se fale que o gol saiu porque a gente entrou no jogo desatento. Quando sai um gol muito cedo, a análise imediata é essa. Mas eu não acho que foi desatenção, eu acho que foi competência da Inter e do nosso lado, azar. Por quê? O cruzamento não vai ali, ele vem para trás. Provavelmente ele ia vir nas costas dos atacantes. Só que desvia no pé do Pedri. Repare o lance. Desvia na ponta do pé do Pedri. A bola faz uma curva, ela vai alguns centímetros a mais para frente e vira um cruzamento perfeito para o Thuram chegar chutando. Mas tem um outro detalhe. Aquela bola, o zagueiro divide com o atacante, ele não consegue finalizar. E o Íñigo Martínez fez isso várias vezes a temporada toda. Naquele lance ele escorrega. E quando ele escorrega, a bola ainda passa quicando por cima da perna dele. Aquela bola poderia pegar no Íñigo Martínez deitado, mas ela quica o suficiente para passar por cima da perna dele. E depois ela volta pro chão e vai rasteira até entrar no gol. Velho, o campo não quer saber da tua análise. O que decide os jogos desse tamanho são lances como esse, em que não tem planejamento que resolva o lance, nem a favor nem contra. Não tem planejamento que resolva o lance. E a bola vira gol com 30 segundos de jogo. Né? E aí eu falo uma coisa que é importante trazer aqui para vocês na live durante o jogo, que é exclusiva para os assinantes. Os assinantes assistem às lives exclusivas durante o jogo, em que eu comento as jogadas e mostro as minhas reações, né? A live é me mostrando, eu reagindo e comentando as jogadas. Ali eu falo uma coisa que 2 anos atrás eu jamais falaria. Sabe o que eu falei? Dá pra virar. 1-0 pros caras com 30 segundos. Temporada passada o Barcelona morria em campo. Nessa temporada a gente busca a virada. Ainda disse o seguinte: é melhor tomar esse gol com 30 segundos do que faltando 30 segundos. É melhor tomar esse gol com 30 segundos, a gente tem 90 minutos mais acréscimo para correr atrás, ou 89 minutos mais acréscimo para correr atrás, do que tomar faltando 30 segundos para o apito final. Aí sim poderia ser um gol definitivo. Poderia ser um gol definitivo. Pessoal falando que eu subestimei a Inter. A análise que eu fiz no YouTube é cheia de elogios para a Inter de Milão. A única diferença é que eu também elogiei o Barcelona. Eu não subestimei a Inter. Eu falei que os dois times eram de altíssimo nível. E que eu achava que o Barcelona ia ganhar a partida. Isso não é subestimar. Eu não preciso dizer que o Barcelona vai perder para poder dizer que eu estou respeitando o adversário. Isso daí é uma parada que tem gente que faz conteúdo assim, mas não sou eu. Tá bom? E aí, voltando pro nosso raciocínio. Ali eu digo isso. Eu falo, galera, a parada é a seguinte. A gente tem condições de virar esse jogo. Em nenhum momento eu senti que a gente tinha morrido. E o time mostrou isso. Não demora muito, tem um lance de escanteio. O único cruzamento na área que entrou, em jogada de bola parada, o único cruzamento que entrou, o Bissek tira mal, a bola sobra no peito do Ferran, ele chuta de voleio, a bola sai tirando tinta da trave. Ali pra mim era gol. Vai pra fora. No escanteio seguinte, agora pra Inter de Milão. Saiu 2-0. E quando sai o 2-0, que também não é uma jogada muito controlada, o cara quer cabecear pro gol, ele pega mal, e a bola fica pro lateral, o ala, no caso, meter um voleio. Futebol tem dessas. 2-0 pros caras. Eu senti o golpe, enquanto torcedor. Eu falei, puta que pariu, não acredito. Fizemos tanta coisa a temporada toda, e em 2 lances, porque a Inter de Milão não tinha feito nada no jogo. 2 lances, 2-0, a gente pode jogar a tríplice coroa no lixo. Eu senti enquanto torcedor. Mas depois de uns 2, 3 minutos, eu falei, não, peraí. Ainda tem o jogo da volta e 70 minutos desse jogo de ida. Nós temos 70 minutos em casa e mais 90 minutos fora. Esse Barcelona consegue reagir. E reagiu. E merecia ter terminado o primeiro tempo ganhando de 3-2. Não ganhou, né? Mas merecia.
No segundo tempo, depois a gente fala dos gols do Barça, bora focar por enquanto nos gols da Inter. A Inter teve um escanteio no segundo tempo todo. Gol dos caras. Cara, então... as jogadas mais perigosas da Inter não viraram chute a gol. A gente sempre conseguia cortar o cruzamento. O Araújo cortou o cruzamento. Se bem que no cruzamento que ele corta sai o gol dos caras, né? Talvez fosse melhor nem cortar, mas claro que o zagueiro tem que fazer o corte, não tem como evitar. Mas o Araújo fez bons cortes, o Inigo fez bons cortes, o Cubazi fez bons cortes. A gente conseguiu cortar. A gente conseguiu cortar os cruzamentos. O gol dos caras saiu no escanteio. A bola que entra, que a jogada ela tem início, meio e fim, ela vem do meio pro lado direito, do lado direito para ser finalizada no lado esquerdo. Exatamente como o Atlético de Madrid faz. A gente já viu o Atlético de Madrid fazer isso muitas vezes. Tava impedimento. Na hora, eu achei que era um impedimento muito mais claro. Eu tive uma sensação de impedimento muito clara. Tanto que o Bandeira levanta em campo. Mas, meu irmão, quando vem o VAR, o semiautomático, para botar aqueles bonequinhos em campo... Irmão, é isso aqui o impedimento. É a ponta do pé do cara. Se o Mkhitaryan calçasse 40 ao invés de 43, era gol dos caras. Era gol dos caras. Né? Então, a gente viu aí um momento em que a sorte sorriu pra gente. E outro momento que a sorte sorriu pra gente foi no terceiro gol. Mas vamos falar dos gols do Barça primeiro, voltando pro primeiro tempo. Pra eu falar do gol do Lamine Yamal... eu primeiro eu tenho que falar do Lamine Yamal. Depois eu falo do gol. Primeiro eu tenho que falar do Lamine Yamal. Gente, o Lamine Yamal hoje, antes da live, antes do jogo, na live pré-jogo, quem tava na live pré-jogo deve lembrar, eu falei, hoje é dia pro Yamal. Me mandaram uma pergunta, tu acha que hoje o Rafinha decide? Eu falei, não, hoje tá com um cara que quem vai decidir é o Yamal. Mas por quê? Eu não sei, esse moleque, ele tem um magnetismo que nesses jogos maiores, em que a gente precisa, assim, destrinchar uma defesa muito fechada, foi assim contra o Atlético de Madrid, foi assim, tanto na Copa do Rei quanto no Campeonato Espanhol, foi assim na Eurocopa, Espanha e França, foi assim hoje contra a Inter de Milão, foi assim com as 2 assistências na final da Copa do Rei. Quando o jogo é gigante, a defesa adversária está bem postada e a gente precisa de alguém para achar o espaço, é o Yamal que faz a jogada. O Rafinha, ele é muito decisivo nos jogos de trocação. Nos jogos ataque contra defesa, o Yamal é o cara. E foi o cara. E ele foi o cara com 17 anos de idade. E o gol que ele faz, só o Messi eu já vi fazer. Antes de eu nascer, o Pelé, o Garrincha, pode ser que tenha feito. Eu não era nascido nos anos 50 e 60. Eu não sei. Desde que eu nasci, 30 anos atrás, o único jogador que eu vi fazer um gol do jeito que esse moleque fez hoje foi o Messi. Não teve... Se você me mostrar, não, pô, tá aqui, olha esse gol do Mbappé, olha esse gol aqui do Neymar, olha esse gol do Griezmann, eu posso retificar a minha opinião. Mas eu só me lembro 4 te marcando. Tu costura. A bola não pode ir muito pra frente, que é quando você consegue chutar melhor. Você posiciona a bola um pouco mais à frente, ajeita o corpo e chuta. Não pode, porque tem um cara na cobertura que vai fazer o desarme. A bola tem que ser conduzida colada no corpo. Você faz o drible no meio de 3, conduz, chuta com a bola colada no corpo e bota ela na trave do outro lado. Só Lionel Messi. E hoje eu vi fazer Lamine Yamal, né? Hoje eu vi fazer Lamine Yamal. Desse jeito aí, a bola embaixo do corpo e a bola sai e bate na trave e entra. Eu sinceramente eu não vi, né? Eu não vi. Porque esse moleque, ele é diferente demais. Ele não é, ele é muito bom pra quem tem 17. Não, ele é muito bom, ponto. Ele é muito bom, ponto. Ele é tão bom que com 17 ele já é o melhor jogador em talento puro da atualidade. Em números, não é.
Não é, tem jogadores com mais números que o Lamine Yamal, dentro do próprio Barcelona, inclusive. Mas em tu ver a bola chegar nele e tu perceber que tá todo mundo preocupado porque vai acontecer alguma coisa, que era um sentimento que o Messi transmitia, que todo mundo sabia quando a bola chegava no pé do Messi, ele ia fazer algo excepcional. Nenhum outro jogador no mundo hoje tem essa aura da bola chegar nele e todo mundo da defesa falar, meu Deus, tá no pé dele. Ninguém mais tem isso. Mbappé, Vinícius Júnior, são excelentes jogadores. São individualidades excepcionais. Você tem lá na Inglaterra o Haaland, de uma outra característica, enfim, Harry, que tem Musiala, Wirtz, do próprio Dani Olmo do Barça. Tem vários jogadores que eles são excepcionais. Mas a aura do Yamal, ela é única no futebol mundial. É única no futebol mundial. Beleza? Dito isso, já falei do primeiro gol que ele faz. O segundo gol foi uma jogada que a gente tentou o jogo inteiro, tá? Eu acho, inclusive, que foi uma observação que o Hansi Flick fez. Muito provavelmente foi uma observação que o Hansi Flick fez. E conversou com os jogadores que poderia ser um ponto fraco da Inter de Milão. E várias vezes a gente tentou essa jogada sem muito sucesso, até que ela entrou e o gol saiu. Que é, traz a bola pro lado direito, os 3 zagueiros vêm, você mete essa bola alta nas costas do último zagueiro, do terceiro zagueiro, e bate ela pro meio para alguém chegar finalizando. Na maioria das vezes, por serem muito altos, principalmente quando a jogada era nas costas do Bastoni, alguém conseguia desviar ou até mesmo chegar inteiro e cabecear para fora da área. Naquele lance a jogada entrou. O Rafinha, e eu reclamei pra caramba desse lance no primeiro tempo, falei, cara, pra que insistir? Mas eu acho que foi alguma coisa que o Hansi Flick viu, analisando o adversário, chegou à conclusão que valia a pena tentar e deu frutos. O Pedri tá com a bola na intermediária pela direita, vem todo mundo pra cá. Ele dá o passe pro Rafinha, que entra nas costas do Bissek lá do lado esquerdo. A Inter se desloca, faz o balanço pro outro lado, mas é muito lento o balanço, tem muito espaço, o Rafinha cabeceia pro meio e o Ferran, muito bem posicionado, faz o gol, né? Ali foi um gol que o Lewandowski faz muito e hoje o Ferran mostrou que consegue, né? Hoje o Ferran mostrou que consegue, o Rafinha cabeceia pra pequena área, o Ferran ganha do Acerbi na iniciativa, na explosão, porque quando é cabeceio, tu não tem como antecipar para onde a bola vai, né? Tanto que tem muito goleiro que quando é de cabeça, ele não consegue defender, mas se é com o pé, ele consegue. Porque com o pé, tu vê o cara ajeitando o corpo, tu vê o movimento, tu consegue antecipar onde a bola vai. De cabeça não, tu tem que esperar a bola sair para tu saber onde ela vai. E quem teve mais reação foi o Ferran, que conseguiu empatar 2-2, né? O nosso terceiro gol é o gol que mostra que Deus está do nosso lado nessa temporada. Por quê? Num outro momento da história do Barcelona, da história recente, temporada passada, 2 temporadas atrás, deixa passar a moto, um chute daquele vai no travessão e sai. Hoje foi no travessão, bateu na costa do goleiro e gol. Hoje Deus estava do nosso lado. Porque, cara, não é normal sair um gol desse. Obviamente tem muita competência do Rafinha no chute. O Sommer, inclusive, a bola não ia no travessão. O goleiro dos caras que pega na ponta do dedo, ela vai no travessão e volta nele. Então, se ele não defende, é gol do Rafinha. Como ele defendeu, foi gol contra dele. Tá aí uma estatística muito bonita, né? Se ele não pula na bola, é gol do Rafinha. Como ele foi na bola, virou gol contra dele. Maravilhosa a estatística. Então tem competência do Rafinha, tem competência da jogada ensaiada, do Dani Olmo bater, o Lamine Yamal abrir a perna, o Rafinha fazer o gol. Tem competência do Barcelona fazer a Inter de Milão sentir que precisava colocar todo mundo dentro da área. Vai todo mundo para a área, fica aquele espaço na entrada. Tem muita competência no lance, mas a gente não pode esquecer, assim como eu falei do primeiro gol da Inter, que esse terceiro gol do Barcelona é um gol que, se os deuses do futebol não quiserem, a bola não entra. Eles queriam que entrasse, foi gol. 3-3, né? E repito, para quem chegou agora na live, se você me oferece o 3-3 antes do jogo, eu não quero.
Se você me oferece o 3-3, depois que a Inter abriu 2-0, eu aceito. O jogo vai ser decidido completamente em Milão. Desperdiçamos o que vários jogadores campeoníssimos, inclusive o maior campeão, o maior jogador da história da Libertadores é argentino, é o Riquelme. E vários falaram, inclusive ele, jogador do Boca Juniors, para quem não sabe. E ele falou, cara, competição mata-mata, Libertadores, quer ser campeão da Libertadores? Ganha em casa e empata fora. Ganha em casa e empata fora. Quer ser campeão da Libertadores? Quer ser campeão de um torneio continental mata-mata e de volta? Ganha em casa, empata fora. Não precisa dar show, não precisa meter 3-0 em casa, mas ganha. E fora, catimba, amarra e empata. É assim. Eu acredito muito nisso para a Liga dos Campeões. Você visitar o adversário e sair com empate, ou você receber o adversário na sua casa, você vai decidir fora, você recebe o primeiro jogo em casa e sai com uma vitória, você entra com uma vantagem, ainda que não numérica, pelo menos mental e moral. O problema é que os caras abriram 2-0 e eu não sei se eles sentem que tem essa vantagem moral e mental. Porque eles abriram 2-0. Eles abriram 2-0 e eles sentiram o gosto. Vamos matar a eliminatória hoje. Vamos se defender. No segundo tempo a gente acerta mais um contra-ataque ou um escanteio. Faz o terceiro gol, acabou. Nós vamos para casa para jogar pelo empate. E para poder perder. E para poder perder, quem sabe de dois. Eles sentiram esse gosto. E quando o jogo termina, esse gosto não está mais lá. Agora eles têm que ganhar. Se eles empatarem em casa, a gente vai para os pênaltis. E o Chesney é um pegador de pênalti melhor que o Sommer. E é isso que costuma decidir disputa de pênalti. Muito mais do que quem vai cobrar, costuma decidir disputa de pênalti quem vai pegar. Quanto melhor o pegador de pênalti, maior a chance de quem vence. Então eles não podem jogar pelo empate. Eles estão na sua casa. Eles vão ter que tentar ganhar. E eles sentiram o gosto, quem sabe até de poder perder e mesmo assim se classificar. Por isso eu acho que nós encontramos uma exceção à regra. Hoje, eu acho que se você me oferece o empate antes do jogo, eu não quero. Mas pelo fato de nós termos visto 2-0 com 20 minutos e termos terminado sem que o adversário tivesse uma vantagem numérica, o resultado do Barcelona é um resultado não que a gente vai comemorar, mas com o qual a gente pode ficar em paz. A volta tem tudo para ser um jogo igual hoje, tá? Tem tudo para ser um jogo igual hoje. Não pense que na volta, mas a Inter joga em casa, o Barcelona tá fora. Não, esses dois times, essas duas equipes, não são como, por exemplo, o Dortmund, o Real Madrid. Não são equipes marcadas por transformar o seu estádio numa fortaleza e fora de casa jogar num degrau abaixo. Jogar numa prateleira abaixo. Não é. Tanto o Inter de Milão quanto o Barcelona são equipes que em casa e fora atuam numa frequência parecida. Não muda o seu estilo de jogo, o desempenho não continua a ser muito mais baixo. E inclusive o Barcelona dá a sensação de que fora de casa joga até melhor do que em casa. Porque quando joga fora, o adversário tem que propor um pouco mais de jogo, na trocação acaba conseguindo prevalecer. Então, velho, o jogo da volta vai ser igual o jogo da ida. Emoção do início ao fim. Vai ter gol pros dois lados, pela maneira que as equipes jogam. A Inter de Milão não vai segurar o Barcelona no 0. E eu acho muito difícil o Barcelona segurar a Inter de Milão no 0 também. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Jogo da volta tem tudo para ser igual ao jogo da ida. E se na ida, que a gente sabia que ainda tinha a volta por jogar, o coração já ficou na mão, nessa volta, Deus abençoe, porque no empate do Ferran 2-2, a minha pressão caiu. Imagina quando ele fizer o gol da classificação aos 47 do segundo tempo lá no San Siro. Imagina. Aí eu vou ter um AVC. A minha esposa vai ficar viúva cedo. Porque o Barcelona quer me matar.
O Barcelona quer me matar, gente. Essa é a realidade. Não é isso? Você que ainda não foi no cardiologista recentemente, vá. Faça o exame do Holter. Faça o exame da esteira. Se cuide! Porque terça-feira é jogão. Jogão. E, cara, a parada é a seguinte. O Barcelona, eu sempre vou torcer pro Barcelona ganhar. Sempre, sempre. Não tem nada que você possa me dizer que não vai me fazer acreditar que o Barcelona vai ganhar. E que vai me fazer palpitar que o Barcelona não vai ganhar. Só se o Barcelona estiver muito mal, o que não é o caso. Sempre, sempre. Isso não significa que não existe nenhuma chance de perder. Agora, você consegue duvidar desse time com a mentalidade que vem demonstrando? Com a capacidade dessa equipe de fazer gols? Com a volta de Baldé e com uma semana de descanso, porque sábado nós jogamos uma prorrogação, você consegue duvidar que esse time vai lá e vai ganhar? Você pode me dizer que esse não é seu palpite, mas você consegue duvidar que isso vai acontecer? Eu não duvido nem um pouco. Pra mim, o Barcelona ganha 2-1 na casa dos caras e nós vamos jogar essa final. Meu palpite. Tudo bem? E não é desrespeito a Inter de Milão. Desrespeito se eu falasse que ia ser 5-0. É um resultado muito palpável, factível e que eu acredito que vai acontecer. Beleza? Pela mentalidade, pelo nível técnico, Cara, o Hansi Flick é um gênio. Esse jogo que ele jogou contra a Inter, ele já tá maquinando o que eu vou fazer de diferente na volta. E ele vai fazer diferente e vai dar certo. Beleza? Então, tenho confiança total nele. E só um detalhe. Semifinal da Copa do Rei. Né? Semifinal da Copa do Rei. 4-4 em casa, 1-0 fora, Barcelona foi campeão depois na final. Pegamos na semifinal da Champions o time mais parecido com o Atlético de Madrid que existe no planeta. Muito parecidas as duas equipes. Né? Inclusive em nível de desempenho, essa opinião é um pouco mais polêmica, mas eu acredito. Estão num patamar muito parecido. O Atlético de Madrid poderia estar aí, se não fosse aqueles 2 toques do Julián Álvares. Tá? Poderia ter ganhado do Arsenal, enfim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Pegamos o Atlético de Madrid, empatamos em casa 4-4. Qual eram os comentários? Não se pode tomar isso tudo de gol em casa. É verdade. Como é que a gente toma um empate em casa para decidir fora? É desesperador. Esse Barcelona precisa melhorar o seu nível defensivo, senão não vai ser campeão. Fato, se tu tomar 4 gols todo jogo, uma hora tu perde. Todas as críticas eram verdadeiras, mas o time atendeu aquela necessidade. Ele entregou o que a gente precisava na volta. 1-0. Tomou nenhum gol, fez classificou para a final e terminou campeão. Portanto, vamos ver o que acontece. Não tá nada decidido. O jogo vai ser decidido fora de casa. Isso nunca é confortável. Não conseguimos a vantagem na ida, mas o Barcelona já esteve nessa situação e conseguiu se classificar para a final. Tenho confiança total na nossa equipe, tudo bem? Pra gente encerrar aqui, já falei de tudo que eu queria falar, vou para as perguntas de vocês. Eu só quero dizer que agora a La Liga fica em segundo plano. Eu não quero ninguém poupando corridas. Não quero ninguém se poupando. No jogo contra a Inter por causa do Clássico, que vai ser dia 11, que pode definir o Campeonato Espanhol. E eu quero todo mundo sendo poupado na partida do fim de semana contra o Valladolid. Tudo bem? Eu quero todo mundo se poupando na partida contra o Valladolid. Não é para jogar nenhum titular, nem o Chesney. Tem que jogar Ter Stegen. O Eric Garcia provavelmente vai ser o nosso lateral titular, porque o Koundé saiu com uma lesão muscular. E lesões musculares não costumam se resolver em 6 dias. O Koundé tem uma genética privilegiada, mas é muito difícil acreditar. O lateral direito é o Hector Ford. Na esquerda é o Gerard Martin, porque eu imagino que o Baldé já vai voltar para a partida de terça-feira. Na zaga é Araújo e Christensen. O Christensen já apareceu hoje, né? E conseguiu dar uma resposta bacana. Nosso elenco é muito diferenciado.
defesa e meio campo, elenco muito diferenciado. No meio campo é Gavi, Fermin e Pablo Torre. Gavi, Fermin e Pablo Torre. No ataque é Ansu Fati, Paulo Vitor e bota o moleque da base para completar. Tá entendendo? Não se coloca ninguém que for ser titular contra o Inter de Milão na partida contra o Valladolid. No máximo, os últimos 15 minutos. Eu acho que é importante o Baldé jogar 15, 20 minutos ali para ele poder recuperar ritmo, né? Então, hoje La Liga fica em segundo plano, né? Hoje La Liga fica em segundo plano. Então, não adianta achar... Primeiro, a Inter de Milão vai fazer a mesma coisa, tá? A Inter de Milão vai fazer a mesma coisa. A Inter de Milão vai botar o time reserva contra o Hellas Verona. Se a gente entrar com o time titular contra o Valladolid... e se perder pro Valladolid? Tem outras 4 rodadas para ganhar. Se perder pra Inter de Milão, acabou. Tá? Acabou. Acabou. Se tu perder pro Valladolid, primeiro que perder pro Valladolid, Deus abençoe. Tá? O Valladolid não é time de primeira... Sabe aquelas fases iniciais da Copa do Rei? Que a gente entra com o time reserva porque tá pegando o time da segunda e da terceira divisão? O Valladolid é isso. O Valladolid é isso. O Valladolid é um time de segunda divisão. Tá? Então, é um time que já tá rebaixado. Os jogadores estão saindo no soco no banco de reservas, porque eles se odeiam. Então, cara, nem Barcelona nem Inter de Milão vão jogar com o time titular. Se jogar 2, 3 titulares, que são aqueles que estão mais descansados, que não vêm numa sequência grande de titularidade, eu entendo. Mas se você botar Pedri não pode jogar. E se o Barella jogar pela Inter de Milão, também estão fazendo merda lá do outro lado. Se você botar pra jogar o Cubarsí e o Inigo, são caras que estão com uma minutagem muito extrapolada. Eles vão ter que descansar. E o banco do Barcelona é um banco de qualidade. Se você escalar o time reserva, ele continua sendo 3 vezes melhor do que o Valladolid. Então, é fim de semana para poupar. É fim de semana, deixa eu passar a nota. É fim de semana para o Campeonato Espanhol ficar em segundo plano. Para isso, nós temos 4 pontos de vantagem. A gente chega na reta final com gordura, ou seja, podendo tropeçar e mesmo assim não vai perder a liderança por causa de jogos assim. Para você poder, na véspera de uma semifinal de Champions, jogar uma partida com o seu time reserva. Beleza? 2 jogadores que certamente não vão estar na volta. Se aparecerem, vão estar de parabéns pela recuperação milagrosa. São Koundé pelo Barça, Lautaro pela Inter. Eu acho que o Eric Garcia consegue substituir o Koundé melhor. Eu acho que o Eric Garcia consegue substituir o Koundé melhor do que qualquer atacante da Inter consegue substituir o Lautaro. Então eu acho que a Inter sai perdendo um pouco mais com as novas lesões. E na próxima terça pode acontecer um efeito que hoje beneficiou muito a Inter de Milão. Que são 2 jogadores que estavam lesionados reaparecerem. Dumfries e Thuram. Ninguém esperava que eles fossem jogar hoje. O Dumfries até se esperava que fosse jogar, mas não que ele fosse ser titular. O Thuram ontem fez o primeiro treino dele com o time e hoje já apareceu titular e jogou 80 minutos. Então a gente tem ali 2 jogadores que voltam, jogam e decidem. Os 3 gols foram de jogadores que retornaram. Na próxima terça-feira, o efeito que hoje favoreceu a Inter pode favorecer o Barça. Na próxima terça-feira. Porque grandes chances do Baldé voltar, né? O prazo máximo de recuperação do Baldé é sábado. Então, na terça-feira, se ele não estiver pronto na terça-feira, ele está extrapolando o prazo máximo de 3 semanas que se deu para ele retornar. E o Lewandowski estaria no prazo mínimo. De 2 a 3 semanas a lesão do Lewandowski, o prazo mínimo seria no fim de semana.
muita expectativa para saber se ele volta. Aí são dois jogadores que fariam diferença pra gente, tá? Porque, tudo bem, o Ferran jogou e fez gol. Então a gente pode chegar à conclusão que não sentiu falta do Lewandowski. Mas tu já imaginou se a gente tem o Ferran no banco? A maneira que o Rafinha terminou o jogo, extremamente desgastado, a gente poderia ter feito uma troca e mantido o nosso nível de intensidade. Então, às vezes não é nem o cara voltar porque quem tá jogando não tá respondendo. Às vezes é o cara voltar para tu ter mais uma opção no banco de reservas para manter o alto nível no segundo tempo. E aí pode ser ele voltando para jogar os últimos 25, 30 minutos, pode ser ele voltando para ser titular e o Ferran entrar nos últimos 25, 30 minutos. Tá bom? Tudo que eu queria falar eu já falei, agora eu vou para as perguntas de vocês. 20 minutos de perguntas e respostas. Para quem não sabe, eu respondo, o que tá bem aqui na caixinha. Se você mandar no chat vai sumir, eu não vou conseguir responder. Mas se você mandar na caixinha fica salva e eu sempre respondo as mais curtidas. Você, por exemplo, pode ir lá na caixinha, eu nem quero perguntar, mas tem uma pergunta lá que você gostou, curta ela, que ela aparece antes pra mim, eu vou responder as mais curtidas. A mais curtida, a primeira que a gente vai responder. Com o jogo horrível do Chesney hoje, você acha uma boa volta Ter Stegen? Cara, a minha opinião é, se o Ter Stegen tiver 100% e com ritmo de jogo, poucos, 2 ou 3, talvez nem tantos, goleiros no mundo poderiam jogar na frente dele. O Neuer, neste momento, talvez não mais, mas na maioria da carreira, esteve à frente do Ter Stegen. O Courtois, por mais que me doa elogiar jogador do Real Madrid, talvez esteja à frente do Ter Stegen. Mas depois eu não enxergo mais, entendeu? Um cara que seja, sim, objetivamente melhor. Tu pode até ter uma opinião. Eu acho fulano melhor, eu acho ciclano melhor, mas tu não pode dizer que é muito melhor, certo? Então, velho, eu acho o Ter Stegen excepcional. Ele, fisicamente bem, ele tem que ser titular em qualquer time do planeta, em qualquer seleção do planeta, enfim. O Hansi Flick falou que o Ter Stegen não joga na Champions. Quem vai jogar na Champions é o Chelsea. Então eu acho que é uma discussão vazia, né? A gente ficar discutindo Ter Stegen vai voltar, não vai voltar, acaba sendo uma discussão vazia. E eu não tô falando porque eu quero ofender quem perguntou. Eu tô falando porque é uma discussão que a gente pode travar entre nós, mas que o técnico não vai participar. Não é como, por exemplo, vai jogar o Gerard Martin ou o Hector Ford. A gente debate, porque tem possibilidade. Só que o Hans Flick já falou, meu goleiro é o Chesney. O Ter Stegen vai jogar jogos esporádicos no Campeonato Espanhol, talvez, nem é certeza que ele vai, mas digamos que o Barcelona já é campeão espanhol, bota o Ter Stegen aí para recuperar nível físico, mas na Champions o titular é o Chesney. Então hoje ele foi muito mal, acredito que no terceiro gol ele foi muito mal. O primeiro e o segundo eu não consigo botar a culpa nele. Porque o primeiro gol é uma letra que o cara tá dentro da pequena área e a bola não vai em cima dele. Talvez o Ter Stegen pegasse, porque tem mais reflexo, parece um gato, aí ele pega, pode ser. Mas não dá pra dizer que é falha do Chesney, primeiro gol, não dá pra dizer. O segundo gol, o cara dá um voleio, uma semi-bicicleta, semi-voleio, dentro da pequena área. Tu tem que torcer pra bola bater na tua cara, senão não vai ter como defender. Nem o Ter Stegen pegaria. E no terceiro gol ele falha. Ele falha bastante, a gente já falou sobre isso em outros momentos da live. Mas se o Hansi Flick falou que o Chesney é o goleiro até a final, muito provavelmente é porque o Ter Stegen está longe de recuperar o seu nível físico, recuperar o seu ritmo de jogo. Ele não imagina que jogando 2 partidas no Campeonato Espanhol tá pronto para uma final. E menos ainda, jogando uma partida contra o Valladolid no final de semana, tá pronto para a volta das semifinais. Aqui é uma pergunta muito interessante, né? Tem 16 curtidas. ADM, eu já ouvi falar muito que decidir fora de casa faz com que times fechados tomem mais riscos. Você acha que o resultado em Milão pode ser afetado por isso? Achei interessante aí a pergunta do Marçal Nascimento. Eu concordo com essa ideia. Eu acho que
decidir dentro ou fora de casa, dependendo da sua proposta de jogo, pode ser vantagem ou desvantagem. 90% das vezes vai ser vantagem, mas tem aquelas situações muito específicas em que pode ser uma desvantagem. No caso da Inter de Milão, eu não chego a considerar uma desvantagem, mas eu acho que pode fazer com que decidir dentro ou fora tenha menos significado do que normalmente tem. Esse confronto, Barça e Inter, dentro ou fora, os times vão entrar para jogar do mesmo jeito. O que pode fazer a balança pender para um lado ou para o outro é aquele gás final, a torcida te empurrar e tu ir pro abafa com o apoio da torcida. Isso faz diferença. Que hoje o Barcelona fez, né? Com o apoio da torcida, os últimos 10 minutos, os dois times estavam cansados, gente. Eu acho que deu para perceber que nos últimos 10 minutos ninguém mais estava conseguindo fazer muita coisa. Os dois times estavam cansados. Então, empurrado pela torcida, o Barcelona foi, e eu vou tentar, eu preciso ganhar de 4-3, e o Rafinha chuta de fora da área, e o Yamal tenta clarear as jogadas, e tem um lance que a bola tá na cabeça do Fermin, ele vai fazer o gol, o Acerbi antecipa e tira, e não saiu o gol. Mas empurrado pela torcida, o time abafou. Aí pode fazer diferença. No resto do jogo, eu acho que são duas equipes que dentro e fora de casa tem desempenho muito parecido. Não é um Dortmund, não é um Real Madrid, não é um Arsenal, não é. O PSG também tem essa característica, dentro e fora de casa o desempenho é parecido. Então, decidir dentro e fora não é uma vantagem tão grande. Não é uma vantagem tão grande. Mas eu também não acho que chegue a ser uma desvantagem. Olmo saiu irritado hoje. Você acha que ele aguenta 90 minutos, por isso reclamou? Eu acho que ele sai irritado, mas ele tinha que sair, porque ele não estava muito bem no segundo tempo, né? O time estava precisando. O time do Barcelona no primeiro tempo, eu até fiz um story que eu falava isso, né? Fiz um story mais cedo, num próprio intervalo, que eu falava isso. O time do Barcelona termina o primeiro tempo transmitindo a sensação que o jogo ia terminar 4-2. Já tinha empatado, tava amassando, criando oportunidade, o Sommer sendo assediado, a defesa da Inter não achava o Yamal, não achava o Dani Olmo, não achava o Rafinha, não achava o Ferran, tava tudo dando certo pra gente no campo ofensivo. Tá? Tava tudo dando certo pra gente no campo ofensivo. Mas, meus amigos, no segundo tempo, a Inter de Milão teve um momento em que ela esteve melhor, em que todas as bolas que ela recuperava viravam uma jogada nas costas do inimigo, né? Que pra mim é o melhor zagueiro da temporada, mas ele não tem velocidade para correr atrás do ala. O Baldé precisa voltar. O Baldé talvez seja o nosso jogador que a gente mais sente falta. Pela diferença entre o titular e o reserva, não existe uma diferença tão grande entre Koundé e Eric Garcia. A diferença, e por ser uma posição que ela é crucial tanto para defender quanto para atacar. Então a gente sentiu muita falta do Baldé no primeiro tempo e no segundo tempo. E no segundo tempo a Inter teve um momento ali melhor. E nesse momento da Inter melhor, não saiu gol. Saiu gol num escanteio isolado. Porque futebol é assim. Ele não liga pro seu planejamento. Vai acontecer o que os deuses do futebol quiserem que aconteça. Tá? Então, nesse momento que a Inter estava melhor, o Dani Olmo, ele estava um pouco sem função. Porque ele não é um jogador eficiente na pressão ofensiva. O Fermin faz isso melhor que ele. E a gente não estava mais conseguindo manter a bola no campo de ataque muito tempo para ele poder fazer o jogo dele, que no primeiro tempo ele fez, jogou bem, então tinha que sair. Foi uma mudança que eu achei correta. A entrada do Fermin no lugar do Dani Olmo. Se a gente tivesse o De Bruyne, entraria o De Bruyne no lugar do Dani Olmo, mas o Dani Olmo tinha que sair. O Dani Olmo tinha que sair, ele não estava mais conseguindo fazer o seu jogo. Se ele aguenta jogar 90 minutos, tomara que na volta ele jogue bem o suficiente para terminar a partida. Mas hoje ele faz um primeiro tempo bom, não chega a ser excepcional, mas um bom primeiro tempo, e um segundo tempo em que ele estava sem função. A gente estava precisando de mais combatividade, ele não estava nos dando isso. A gente não estava tendo aquela pressão ofensiva em que a Inter posta todo mundo e eu necessito da criatividade. É nisso que ele brilha.
a mudança para mim fez todo sentido. E a galera até comenta assim sobre o Christensen, né? A galera comenta aqui, o Christensen tá vivo, realmente. Cara, eu falei na live durante o jogo, o Christensen vai entrar, aí eu comento com o pessoal que me assiste, né? Lá na live durante o jogo. Eu falo, galera, ele vai entrar no lugar do Cubazi por causa do amarelo. Mas o que eu tô com medo do cara que jogou 20 minutos em agosto e de lá pra cá não teve mais nenhum minuto. O que eu tô com medo dele entrar em campo e sentir a velocidade do jogo, e quem sabe até fosse melhor o Cubazi ficar até o final mesmo com o amarelo, só que ele entrou bem. Parece que ele tá bem fisicamente. Acredito que a nossa equipe do Pepe Conde, Júlio Tuz, entre preparadores e fisiologistas, a gente conseguiu deixar ele preparado para uma partida de alta exigência. E chegou um momento ali, velho, escanteio já nos acréscimos. Não sei se vocês lembram. A minha esposa entende pra caralho de futebol, tá? A minha esposa entende pra caramba de futebol. E ela faz um comentário que depois eu transmito pra galera na live. Ela fala, nesse escanteio, agora o Christensen pode brilhar. E eu falo verdade. Porque, ao contrário do Cubazi, que até tem um gol de cabeça na carreira, mas não é um grande cabeceador, o Christensen é uma ameaça aérea muito interessante. E o Christensen é maior que o Marcos Thuram. Eles ficaram, tem um lance ali, o Christensen entra e o Marcos Thuram ainda está em campo. Tem um lance que eles estão dividindo o espaço e o Christensen é maior que o Marcos Thuram. O que pra mim foi uma surpresa, porque a minha memória é do Christensen ter 1,87 m e o Marcos Thuram ter 1,90 m. Provavelmente eu tô lembrando errado. Vou até ter que pesquisar melhor. Mas então, pô, aumentou a estatura defensiva e ofensiva. Eu não acho que a gente vai fazer uma mudança tão brutal por causa da estatura. Tira o Cubazi, coloca o Christensen, tira o Inigo, coloca o Araújo, vamos igualar a estatura com a Inter. Não, porque a gente descaracteriza muito o nosso jogo. Nosso jogo precisa de Cubazi e Inigo. Muitos momentos positivos do Barcelona no campo de ataque eram porque o Inigo e o Cubazi estavam na intermediária. Tava Cubazi e Inigo na intermediária e o De Jong entre eles. Como se nós estivéssemos com 3 zagueiros e o resto todo mundo lá no campo de ataque, passando da linha da grande área, ou próximo disso. E haja eles recuperarem bola. E toca, e recupera, e toca, e recupera, e toca. E o que acontece? O Inigo e o Cubazi, eles não podem sair porque eles são importantes. Mas assim, é prós e contras, né? O contra é que eles são jogadores mais baixos. Embora sejam jogadores melhores do que o Christensen e Araújo. Né? Eu vou ler a última pergunta pra gente encerrar. A última pergunta. Você acha que uma ausência do Lautaro pode facilitar muito para o Barcelona? É uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa por causa do termo muito. Se não fosse muito, eu respondia com tranquilidade. Claro, facilitar vai. Mas se facilita muito o Lautaro não estar, eu senti que a Inter de Milão, sem o Lautaro, conseguiu manter o seu nível de jogo no quesito ameaçar o adversário. Mas faltou alguém para ficar na ponta finalizadora. O Taremi não acompanha a velocidade da jogada do Dumfries. O Lautaro acompanharia. Não acompanha a velocidade da jogada do Carlos Augusto e do Di Marco do outro lado. O Lautaro acompanharia. Então, eu acho que a gente manteve o Lautaro sob controle. No primeiro tempo, nós jogamos muito bem. Nós sofremos 2 gols. Mas nós jogamos muito. Nosso primeiro tempo foi ótimo. Só que os caras foram lá 2 vezes e 2 gols. Tiveram um escanteio, foi gol. E deram um chute fora do escanteio, gol também. Mas o nosso primeiro tempo foi muito bom. A gente manteve a Inter de Milão sob controle. A Inter de Milão teve muita dificuldade para escapar. No segundo tempo eu acho que deu uma equilibrada maior. A Inter de Milão atacou não tanto quanto o Barcelona. O Barcelona terminou com 19 finalizações. A Inter de Milão teve 9. Então a Barcelona sempre atacou mais. Só que a Inter, comparado ao seu primeiro tempo, atacou mais do que tinha anteriormente. E o Lautaro estava no primeiro tempo, onde nós dominamos, e não estava no segundo, onde a Inter jogou melhor. Acredito que isso pode levar à falsa conclusão de que a Inter joga melhor sem o Lautaro. Não é o caso. Porque faltou a figura que acompanha a jogada para finalizar dentro da área. Taremi não acompanhou.
Se jogar o Arnautovic e o Jonathan Corrêa, também não vai acompanhar. Eu tô na dúvida se facilita muito. Eu acho que seria muito pior enfrentar o Lautaro do que enfrentar o Arnautovic e o Taremi. Então eu vou te responder que sim. Não porque eu considero que o jogo vai ser muito fácil, porque quando você usa a palavra facilitar muito, eu te digo que sim. Não é porque eu acho que vai ser muito fácil, já falei várias vezes que o jogo vai ser difícil, mas seria muito pior se o Lautaro jogasse. Então a minha resposta é sim. Beleza? Dito isso, meus amigos, vamos encerrar. Essa live vai ficar lá no YouTube. Para você que não assistiu ela completa ou quer assistir de novo, vá lá no YouTube, né? Eu não consigo ler as mensagens que vocês mandam no chat, só na caixinha, porque ela vai sumindo. Mas se você comentar lá no YouTube, aí eu consigo ler, porque fica salvo, e aí eu vou respondendo vocês um a um. Então eu fico no aguardo de vocês lá no YouTube. Daqui a pouquinho o vídeo vai estar por lá. Por hoje a gente encerra. Nos encontramos de novo na partida contra o Valladolid, no qual, sustento minha opinião, pra mim é um jogo pra gente ir com o time igual a gente foi contra o Mallorca. 6 ou 7 reservas. E ganhamos. Dá pra ganhar de novo. Aquele abraço. Tchau, tchau.